nós vamos continuar falando na aula de hoje sobre esse tema da adoração, propósito, equívocos e fundamentos. Então, assim, eu não organizei o nosso material baseado nisso, mas em toda a aula a gente fala um pouco sobre combater os equívocos, estabelecer fundamentos e revelar os propósitos de que essa temática da palavra de Deus nos tem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, primeira coisa, vamos abrir a palavra de Deus para a gente ter um texto base, Marcos capítulo 7, no verso 6 e no verso 7. Hoje eu até mandei um vídeo para vocês, fazendo um convite para estar aqui, né? Não vocês, mas todo mundo também. Porque hoje a gente, qual que seriam os objetivos da aula de hoje, tá? A gente entender um pouco do coração de Deus, a expectativa dele em relação àquilo que nós oferecemos para ele em adoração. Então, nas outras aulas, a gente já falou que Deus não está procurando adoração. Esse não é o objetivo de Deus. Ele está procurando adoradores. Entendeu? Então, a gente já falou um pouco disso, estabeleceu esse fundamento. Na última aula, a gente falou do principal fundamento da adoração. O principal fundamento da adoração que eu falei semana passada é quem é o alvo da adoração. Entendeu? Então, é muito importante a gente estabelecer isso. Entendeu? Toda adoração, o principal fundamento é quem está sendo adorado. Então, a gente falou muito sobre conhecer a Deus e sobre a gente expressar esse conhecimento através daquilo que a gente oferece para Ele, cultuando a Ele. Então, hoje, a gente, além de entender isso, a gente vai entender qual que é a expectativa de Deus. Beleza, Hugo, eu entendi que eu devo adorar a Deus, mas a pergunta é como? Como é que se executa isso na prática, entendeu? Então, a gente vai entender isso e, em contrapartida, na verdade, em paralelo, andando junto, um do lado do outro, vamos olhar um texto da Escritura em que a gente vai entender as figuras ali e vamos trazer os ensinamentos para nós a respeito de qual é as estratégias que o diabo usa, às vezes para impedir que a gente adore, ou então às vezes para anular aquilo que a gente está oferecendo, tá? Então, se ele não consegue impedir, talvez ele contaminando aquilo que a gente oferece, já não fica agradável a Deus. E para ter um texto baseado nessa assunto, nessa temática, a gente vai ler aqui Marcos capítulo 7, no verso 6 e no verso 7. Você que está anotando, pode anotar, tá? Marcos capítulo 7, no verso 6 e 7. Aqui na minha versão que eu tenho, até que eu tentei colocar aqui no slide, eu vou ler ela, e diz: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus aqui, ele está combatendo e ele está revelando esse princípio de que a adoração ela não deve ser somente feita pelos lábios, mas envolver aquilo que está dentro de nós, ou seja, está falando algo muito profundo, que sai de dentro para a gente, tá? Qual que é a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês? É o seguinte: você repara que nesse texto, quando a gente observa, ali Jesus, ele não está... ele classifica aquilo como uma adoração, e não fala que aquilo não é uma adoração, ou que, na verdade, é uma falsa adoração. O que ele reconhece, na verdade, que aquilo vai ser inútil, aquilo vai ser anulado, aquilo não vai ter valor, entendeu? Então, por isso que ele fala, em vão me adoram, ou seja, adorar vocês estão adorando, certo? Mas a pergunta não é essa, se vocês estão adorando ou não, é se está sendo aceito, entendeu? E para que seja aceita, a gente falou bem na aula passada, a gente precisa conhecer aquele que vai receber a adoração, certo? E aí a gente entende como executá-la ela de uma forma que alcance o coração de Deus. Então, este é uma coisa que eu queria que a gente entendesse, é que assim, quando é que a gente entende que a adoração não está sendo aceita por Deus? Quando é que a gente entende ou sabe que a adoração não vai ser aceita por Deus? Essa é uma pergunta para a gente abrir um debate aqui agora. Pergunte para você mesmo, quando foi que eu adorei a Deus que não foi aceito por Ele? Ou então, qual é a condição de uma adoração a qual Deus não aceita? Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui respondendo ali ao Aldo sobre aquilo que ele colocou aqui, do acontecimento que aconteceu com ele, né? Acho que os irmãos já responderam bem de forma clara, né? Tipo assim, o que acontece com a nossa vida não necessariamente
acontece como punição de Deus sobre aquilo que eu faço por ele ou que eu ofereço a ele, entendeu? Tipo, pegando o tema aqui do que a gente está falando, né? Então, Aldo, não entenda que Deus estava rejeitando aquilo que você ofereceu naquele dia ou naquela semana, e por isso ele permitiu que algo ruim acontecesse na sua vida. Pode ser que esteja tudo bem com você e Deus esteja recusando aquilo que você está oferecendo para ele. Tanto para você quanto para qualquer um aqui dessa sala. Me incluo nessa também. Entendeu? Então pode ser que eu não tenha problema nenhum. Meu casamento está um sucesso, minha empresa está indo bem, eu estou ganhando dinheiro, meu filho é uma bênção, e Deus ele está rejeitando tudo aquilo que eu coloco diante dele. Entendeu? Aí a pergunta que eu estou fazendo é exatamente isso. É quando é então que Deus pode aceitar? Quando, primeiramente, aquilo que a gente já vem falando nas outras aulas, né? Quando, na verdade, por ser verdadeiro, baseado naquela conversa de Jesus e a samaritana lá em João capítulo 4, que fala que Deus está procurando adoradores e não adoração, que o adorem em espírito e em verdade. Então, conhecendo quem é o Deus, eu vou oferecer aquilo que ele está com expectativa em receber. Agora a pergunta é como é que eu preencho isso? Como é que eu entrego isso de forma para ele, entendeu? Então, o que Jesus está falando aqui, fazendo essa denúncia publicamente, é que em vão está sendo a adoração, o louvor daquele pessoal, porque eles fazem com os lábios, mas o seu coração está diante. A palavra aqui que se aplica é incompleto, entendeu? Então, veja bem, é, vamos, vamos refletir sobre isso. Se eles estão fazendo algo, mas está faltando, Jesus está denunciando que aquilo está sendo em vão porque está incompleto. E, na verdade, a expectativa, logo, o que está subentendido ali é que a expectativa de Deus é que seja completa, certo? Sim ou não? Faz sentido para vocês? Então, Sim. veja bem. Então, Jesus Sim. ele está apontando, ele está denunciando algo ali. Ele está falando assim, olha, vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Ora, em nenhum momento ele diz que ele rejeita a adoração por lábios, mas ele rejeita ou está sendo em vão aquilo que está faltando algum elemento, que é aquela, não digo a entrega, mas aquilo que você entrega que não é visível, que está na intenção, que está no coração, que está no interior. Ou seja, nas outras aulas, como a gente falou, eu só entrego aquilo que eu já tenho. Então, antes, esse pessoal que estava ali oferecendo louvor já devia ter gastado um tempo buscando conhecer quem é o Deus a ser adorado, absorvendo então esse conhecimento, eles vão fazer o quê? Eles vão refletir isso, tá? Eles vão revelar isso através daquilo que eles têm para oferecer. E quando você está numa posição de conhecer, você entende como é que tem que ser executado, entendeu? Então aqui a adoração deles não estava cumprindo o propósito, que era o que a gente falou na outra aula aqui, que eu vou até colocar um slide aqui para a gente, que a adoração em si é o ato de absorver e de promover a glória de Deus. Logo, eles estavam querendo promover algo que eles não tinham absorvido antes. Não faz sentido, está incompleto, entendeu? Então, essa é a denúncia que Jesus está falando ali. Olha, vocês não estão completos. Aí a pergunta é, então, eu sei que Deus vai não aceitar, vai ser em vão aquilo que eu ofereço para Ele, todas as vezes quando eu ofereço algo tá faltando alguma coisa, entendeu? E aí, tipo assim, então existe um modelo padrão, tem que ser sempre essa caixinha de presentes a qual eu entrego a ele para que então seja aceito. Exatamente isso que eu quero, que a gente reflita nesse ponto. A adoração ela tem que cumprir o seu propósito. Baseado nesse tema, eu quero pegar uma figura que está na palavra de Deus no Antigo Testamento, que eu dei a dica para a gente ler na semana passada, passar lendo durante a semana, que é a passagem da libertação do povo hebreu quando era escravo no Egito, certo? E aqui a gente vai entender os elementos a qual Moisés vem e ele determina diante de Faraó, e a gente vai entender o que Faraó quer bloquear para que seja essa adoração incompleta, não em todos os níveis, a qual é a expectativa de Deus.
Por isso que eu disse no começo da aula que anda em paralelo a expectativa de Deus e também a estratégia do diabo. E se a gente não entender isso à luz das Escrituras, nós podemos fazer aquilo que eu falei na última aula, que é passar a vida inteira fazendo churrasco para um Deus que, na verdade, é vegetariano. Ou seja, eu não conheço o que ele gosta, logo eu ofereço aquilo que não faz nenhum sentido para ele. Ou seja, vai ser descartado. Então, qual que é a mensagem principal? Quando a gente olha para o Êxodo ali na Páscoa, a mensagem principal que a gente vê é Deus levantando Moisés e usando para fazer o quê? Trazer uma mensagem para Faraó e para o povo israelita, que assim, vocês vão ser libertos para o quê? Para que vocês prestem culto a mim, para que vocês adorem a mim. Então, é chovendo molhado aqui a gente falar de tantas coisas, então vou pegar textos específicos a qual a gente vai estudar e a gente vai absorver e entender de forma prática como é que a gente coloca essa questão de como executar essa adoração aceitável por Deus. E como a gente combate, obviamente, a estratégia do diabo. Entendeu? Então, entenda uma coisa, Deus queria salvar o povo da escravidão. Sim ou não? Amém. Amém? Sim. Beleza. Uma vez salvo, o que Deus queria depois de salvá-los? Que eles prestassem culto. Certo? Então, o que a gente tem que entender nesse episódio? Que a figura da redenção, ela é um passo, a consequência dela é outro passo, que seria a adoração. Então, entenda uma coisa, nós aqui, nós fomos salvos por Cristo Jesus, nós temos fé nisso, certo? Por isso a gente adora. Então, uma coisa que a gente tem que entender é, enquanto não há salvação, não há adoração. Um escravo do pecado, uma pessoa que não teve um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como ela entregar nada para Deus que o faça, que seja algo adorado, porque Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adoradores. Logo, se essa pessoa está tentando oferecer algo para Deus, ela ainda não é, para ela poder ter e dar. Tá claro isso? Estou conseguindo ser claro? Ou seja, então qual é a primeira ação de Deus para com o povo do Egito? É resgatar, tirar eles da posição de escravos, certo? Então, nós temos essa figura da redenção aqui, Deus libertando o povo da escravidão, beleza? Aí tem um objetivo, a salvação ela tem um objetivo, irmão. Você, se fosse só para mim, para você ser salvo, a gente era salvo por Jesus, tinha essa convicção no Espírito, já batia as botas ali mesmo e morria, entendeu? Então, por que a gente não morre e vai logo encontrar com ele nos ares? Porque tem um desenvolvimento, entendeu? Existe a maneira como a gente presta culto, que a gente manifesta adoração, seja no particular ou no coletivo, é para o desenvolvimento da nossa vida cristã, da nossa fé. Logo, se eu já fui salvo e não adoro, eu não estou sendo desenvolvido, entendeu? Então, entenda a importância de, na minha particularidade, na minha solitude com Deus, no meu quarto, que é o que a gente fala bastante aqui, eu estar buscando a Deus e absorvendo e também expressando a glória dele, mas também no coletivo, quando eu me reúno numa comunidade de fé e juntos nós prestamos um culto a ele. Beleza? Eu quero ler com vocês Lucas 1,74, o Zacarias, que é o pai de João Batista, ele está falando sobre o nascimento de João. Lucas capítulo 1, versos 74 e 75. Zacarias está falando assim, ó, e resgatar-nos da mão do nosso inimigo para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E resgatar-nos das mãos do nosso inimigo para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Zacarias está falando assim, ó, o resgate é para, ou seja, resgatou porque tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Diante dele, viver, servir, ser todos os dias em santidade e justiça. Todos os nossos dias. Nossos de quem?
desde ele até os nossos, entendeu? Todos os nossos dias, de quem? Do povo a qual Jesus, o Deus, nos salvou. Então, essa aqui é uma evidência, um texto que a gente vai se encaixar nessa questão, e aqui a gente vai estudar o quê? Quero estabelecer algumas figuras, tá? Como eu já disse, o Antigo Testamento, ele traz muitas figuras do que seria e aconteceria no Novo, tá? Então, aqui, Faraó, ele representa a figura de quem? Do diabão. Isso. E o Egito? Qual é a figura do Egito? Quem falou? O mundo? Não, né? O mundo, exatamente isso. A figura do Egito é a figura do mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra, tá? O mundo é essa era perversa, escrava do pecado que a gente está vivendo. Beleza? Então, o faraó figura o diabo, nosso inimigo, tá? E aqui eu já falei uma vez, o diabo em relação a Deus, ele é servo, ele não é inimigo de Deus. Porque inimigo, você está competindo com alguém. E no que diz respeito a Deus, ele não compete com ninguém. Por quê? Ele é Deus. Então, o principal atributo de uma divindade é ser soberano, é não ter competição. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Então, o diabo, em relação a Deus, ele é servo. Agora, em relação a nós, que somos criatura, ele é inimigo. Entendeu? Então, beleza. O diabo aqui está figurando Faraó. Então, Faraó é a figura de Satanás. O Egito, a qual o povo hebreu, povo de Deus, estava no Egito, e lá eles eram escravos. Então, o Egito aqui está figurando o mundo, beleza? E nós, ovelhinhas de Jesus, somos o povo hebreu. Nesse sentido aqui, é o povo hebreu, antes de ser judeu, tá? Então, eles ali eram a semente de Deus para depois chegar em nós, os gentios. Mas calma, a gente não vai falar disso agora, só estou botando as figuras aqui para que você entenda. E qual era a figura de Moisés, nosso querido Moisésinho? Libertador. Libertador, que é Jesus, né? Jesus. É Jesus! Beleza? Então vamos lá, vamos ler então. Êxodo capítulo 5, vai, todo mundo abrindo. Êxodo capítulo 5. E anota aí, por favor. Êxodo capítulo 5. Qual era então a ação do diabo aqui? Qual a estratégia de Satanás aqui? Então vamos lá. Moisés encontra com Deus na sarça e Deus fala para ele: seguinte, Moisés, eu quero que você vá lá e fala para o povo que eu ouvi o clamor deles e eu vou libertar eles. Moisés se mostra inseguro, incapaz. Deus fala: vai que quem está mandando sou eu que te garanto, tá? Eu vou te dar um auxiliar ali, que é o seu irmão Arão, entendeu? Então, dois velhinhos ali foram ali cumprir o propósito de Deus, que era fazer o quê? O resgate do povo, tirar o povo das mãos do faraó, que estava escravizado, para que eles prestassem culto a Deus, que eles festejassem a Deus, que eles louvassem a Deus, que eles vivessem a vida deles em liberdade para com Deus. Então, a estratégia do diabo, primeiramente, faraó ali figurando, era assim: quando Moisés chegou diante de faraó, ele falou assim: olha, em nome de Deus, eu quero que você liberte o povo para que ele vá prestar adoração a Deus, preste culto. Qual foi a ação dele? De jeito nenhum. Esse povo está ocioso. Triplica, duplica, acelera, sobrecarrega trabalho em cima deles, para que eles nem pensam. Vamos dissuadir a ideia deles adorar. Por quê? O faraó entendeu. Está pensando em adorar porque não tem serviço. Então trabalha. Então vocês vão trabalhar a ponto de vocês não terem condição de pensar em adorar a Deus, tá? Então, essa foi a primeira sacada, a primeira estratégia, de forma descarada. E daí, chicote estralou. Então, lá no capítulo 5, o que ele está tentando fazer? Logo de cara, ele está tentando impedir que o povo adore. De forma alguma, nem pensar nisso, que dirá executar. Então, ele tenta impedir como? Ocupando totalmente a vida deles. Então, o que você tem que entender é que é o seguinte: se a sua vida, as 24 horas do seu dia, que eram as mesmas 24 horas de Moisés, todo o povo e as nossas, se elas estiverem ocupadas 100% e nenhuma delas é em função de absorver e promover a glória de Deus, ou seja, de ser o adorador e adorar,
significa que nós estamos vivendo uma vida de escravos. Vamos pensar assim, ó. O diabo não mudou a sua estratégia. A estratégia é o mesmo, só que as ferramentas são outras. Então, se naquela época Faraó oprimiu o povo, porque eram escravos, estavam como escravos no Egito, com trabalho árduo, fazendo tijolos, estátuas, todas aquelas coisas que tinham no Egito, ocupando-os 100% a ponto deles não pensarem, que dirá eles então executarem algum tipo de prestação de culto ao Deus dele. Se a gente trazer isso para o nosso dia, é exatamente o que o Rogério está falando. Se na minha vida eu não tenho nenhum tempo para absorver e expressar a glória de Deus absorvida, logo eu não fui salvo. Eu vivo uma vida de escravo. Eu não fui liberto. Eu não tenho liberdade. Por quê? Eu sou escravo daquilo que eu estou vivendo. Entendeu? É trabalho? Beleza. Eu penso trabalho, eu vivo trabalho. Entendeu? Eu não estou falando nem de tocar nas outras esferas, de família, de saúde. Eu estou falando de tocar naquilo que é Deus. Se eu trato essa coisa como se fosse a supremacia de todas as outras coisas, ela se tornou um Deus na minha vida. Então a gente coloca esse nome de Faraó em cima dessa coisa, porque ela está me fazendo, ou eu estou me colocando como escravo abaixo dela. Não sei se está claro para vocês. Vocês conseguem perceber que, Hugo, eu sou salvo em nome de Jesus. Amém. Então me conte como é que é a sua vida, que eu digo se você é salvo ou não. Entendeu? Me fale qual é a sua rotina de vida e quais são os seus prazeres e deleites, e eu digo para você se você é salvo ou não. Passado, então, o Êxodo capítulo 5, em que Faraó oprime o povo, Moisés vai lá, conversa com Deus, Deus fala assim, beleza, eu já sabia que ele não ia baixar a bola para mim, ele quis me peitar, então, juízo em cima dele. Deus vem e derrama juízo sobre o povo. Pois bem, vamos lá, seguimos aqui, Êxodo capítulo 8, no verso 25. Sei que você já está preparado aí, verso 25, já é a quarta praga aqui, já aconteceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta praga. Verso 25, olha só, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. E o verso 28 diz assim, não, vamos ler do 25 ao 28. Beleza, 25, vamos lá. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. O sacrifício que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe parecem sacrilégio, isso não nos levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos ordena. Verso 28 diz, disse Faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. O bicho sem vergonha, né? Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor e amanhã os enxames de mosca o deixarão ao faraó, teus conselheiros e o teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu os pedidos de Moisés. As moscas deixaram o faraó e seus conselheiros, e o seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou o povo sair. Olha o que diz aqui no verso 25 e 28. Vão adorar a Deus, mas não saiam do país. Vão adorar, mas não vá tão longe. Então, a gente falou que o Egito é uma figura do mundo, um mundo pecaminoso, e que representa uma vida de escravidão. Moisés, de bate-pronto, ele já recusou isso que o faraó está falando. Porque ele falou assim, não, o sentido de ser liberto é não viver em cativeiro.
não tem como a gente ter a condição de liberdade e continuar vivendo no cativeiro. Aí eu quero que vocês entendam. Adoração não é para escravos, é para livres. Beleza? Tá claro isso? Você é livre em Jesus? Então você tem intenção, condição e posição para ministrar a Deus adoração. Buscar em conhecimento e expressar a glória de Deus. Certo? O que Faraó está falando assim, ó? Fica aqui, é uma proposta que ele faz. Ele fala assim, ó, pode adorar, mas adora aqui no Egito mesmo. Aí Moisés retruca, ele fala, não, tá bom, então pode adorar, mas vai na rua de cima, vai no vilarejo próximo, não vai muito longe não. É tipo aquela espécie de, já que eu não posso impedir vocês, porque eu já vi que o Deus de vocês é poderoso, já mandou 4 pragas aqui, e eu, tá bom, vou aliviar a barra para vocês, então adorem ou aqui mesmo ou aqui perto. Trazendo para os nossos dias, é como se a gente falasse assim, cara, eu vou viver no mundo e eu quero adorar a Deus. Entendeu? Não tem como, as duas coisas não se coabitam. Não dá para eu ter a minha cabeça, a minha mente, a minha vida no mundo. Então, pode ser que você fale assim, não vivo mais no mundo. Mas se o seu coração ainda estiver preso às coisas de lá, a sua e a minha adoração vai ser invalidada, vai ser anulada. E eu quero trazer um texto que, em Gálatas, que foi quando a gente leu, no verso 1:4, o apóstolo Paulo fala assim, que Cristo se manifestou Salvador para quê? Para desarraigar, ou seja, para tirar raízes desse mundo perverso de dentro de nós. Então, prestar adoração com Deus não cabe na mesma frase dizer que eu ando segundo a ordem desse mundo. Não tem como. E assim, tem uma outra coisa, tá? Você pode falar assim, Hugo, tá bom, mas eu saí do mundo. Que talvez eu acho que é o caso que mais se aplica a gente, tá? Ficar no mundo é eu viver uma vida totalmente libertina e dizer que eu posso vir no culto de Santa Ceia, ceiar com o Senhor e cantar louvores a Deus. Entendeu? Então, vai ser anulado. Por quê? É uma vida de escravo, ou seja, eu estou sendo escravo de tudo aquilo que o mundo oferece, vivo no mundo, ou seja, não saí do Egito, logo não saí porque não é que Deus não me tirou, ele quis me tirar, mas eu não aceitei, beleza? Logo, não vai ser validado, vai ser aceito, vai ser anulado essa adoração que nós vamos oferecer a Deus. E aí você fala assim para mim, tá bom, Hugo, vou trazer mais próximo da nossa realidade. Tô livre, tá? Não vivo mais no mundo, mas venho na igreja. Mas aí a gente tem que conhecer Deus como aquele que sonda os nossos corações, tá? Eu quero ler com vocês Atos, anota aí, Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, o primeiro mártir da história. Esse cara para mim é um herói, viu? Estevão, grande Estevão. Atos capítulo 7, no verso 39 ao 41. Anota aí, ó. Atos, capítulo 7, verso 39 ao 41. Eu vou ler aqui, tá? Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito. Sair do Egito é sair de corpo e de coração. Estar liberto do mundo é estar liberto de corpo e de coração. Tudo. Quando eu digo corpo e coração, é fora e dentro, tá? É tudo. O pacote completo. Lembra que eu falei no começo da aula? Não tem como ser incompleto. Ou é tudo ou é nada. Estevão aqui,
pouquinho antes de morrer, faz uma linda pregação. E ele fala assim, olha, os nossos antepassados, eles foram libertos do Egito. Mas, depois de um tempo, em seu coração, eles voltaram para lá. Porque depois de liberto, eles ainda chegaram a Arão e falavam assim, Arão, faz para nós um ídolo, porque esse Moisés que libertou a gente, sei lá o que aconteceu com ele. Então, Arão foi lá e fez um bezerro de ouro. Como é que a gente traz isso como aplicação prática para os nossos dias? Vamos lá. A gente foi liberto do mundo, a gente não vive mais no mundo. Mas tem algo a nós que nos escravizou. Então, a idolatria aqui não está no fazer um bezerro de ouro. A idolatria aqui está em chamar Deus de aquilo que não é Deus. Entendeu? Esse insight é muito importante. Aqui, eles começaram com bezerro de ouro. E para eles era uma bênção. Mas, na verdade, não era. Isso gerou fúria dentro do coração de Deus. Então, toda vez que mesmo a gente, em condição de estar livre do mundo, do Egito, e a gente criar um Deus, a gente começar a chamar de Deus aquilo que não é, a gente está exercendo idolatria. E aqui, meus queridos amigos, a gente tem que, vou usar o exemplo do Rogério aqui, não vamos ser genérico, vamos dar nome aos bois, tá? Você consegue entregar tudo o que você é e tudo o que você tem a Deus? Ou aquilo se tornou algo que é o seu Deus? Veja bem, a questão não é em não adorar. A gente adora, mas ela ser válida. E como ela ser válida? Quando a gente é completo. Então, vamos fazer uma análise se a gente é completo. Aonde eu entrego o meu melhor tempo, o meu melhor recurso, minha melhor energia, a minha mente, o meu coração, a minha alma, as minhas forças. Para quem que é o melhor? É para Deus ou é para o meu trabalho, para minha esposa, para o meu carro, para os meus sonhos, para os meus objetivos pessoais? Se eu estou oferecendo para Deus só o resto, que é os 10 minutos, 15 minutos que sobrou do meu dia, cansado, quase dormindo, seja de manhã ou à noite, se não tem qualidade e não tem essa essência a qual Deus já botou dentro de nós por sermos livres, Deus não é o meu Deus. Deus é outra coisa. Uma das coisas que fazem parte da adoração é que ela tem que se tornar verdade em você primeiro, para depois você liberar isso para alguém. Então, recebe a informação, persegue ela até que ela se torne uma realidade na sua vida, entendeu? Toda vez que você ouvir alguém ministrando sobre você, persegue essa mensagem até que isso se torne. E se uma vez você esquecer dela, ela vai te causar um constrangimento a ponto dela ser uma realidade para você. Então, isso eu tenho que aprender e mostrar e ensinar para você. Então, o que o diabo está falando assim, olha, você foi liberto, você tem uma posição de liberta, mas o seu coração, eu consegui fazer que você voltasse ao Egito. Talvez o Egito no passado poderia ser prostituição, droga, qualquer outra coisa que me escravizasse. Nesse modelo, entenda, o diabo não mudou a estratégia, ele mudou as ferramentas. Se não te atrai esse tipo de pecado, eu torno o pecado aquilo que não é pecado. Lembra de Marcos, quando Jesus fala, nos últimos dias serão os mesmos dias que Noé. Casavam-se, davam-se casamento, comiam e bebiam. Sabe o que significa? Viviam uma vida segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Então, antes que o juízo viesse sobre mim, graças a Jesus, ele abriu os meus olhos e é o Espírito Santo que me conduziu a esse lugar de arrependimento. Então, hoje, eu consigo ter uma vida equilibrada. Então, no final do ano, quando eu ministrei aquela aula para vocês, falando sobre ser um administrador de Deus, é porque Deus já tinha me experimentado nisso. Eu consigo cuidar da minha saúde hoje e não ficar preocupado, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Eu consigo ter momentos de lazer nos finais de semana, sabe? Colocar cada coisa no seu lugar e respeitar o que Eclesiastes fala no capítulo 3, há um tempo determinado por todas as coisas debaixo do céu. Aceite, espere, descanse. Entendeu? Que nós possamos ter essa aplicação de não pensar em voltar a ser escravo de algo,
Gálatas capítulo 1 diz, Cristo nos libertou para que verdadeiramente, 5:1, Cristo nos libertou para que verdadeiramente fôssemos livres e não nos voltemos ao jugo da escravidão. Entendeu? Então pode ser que aquilo que eu me libertei no passado, o diabo vai tentar me escravizar de uma nova forma ou da mesma forma. No caso do povo hebreu, foi da mesma forma. Saíram do Egito, mas criaram um bezerro de ouro. Para a gente, pode ser que a gente foi liberto, ou a gente volta numa vida de pecado que tinha antes, ou a gente abre espaço para um novo pecado. A expectativa de Deus não é que você não tenha pecado, mas tenha uma mentalidade livre, porque eu já te libertei. Pecador, a gente até morrer vai pecar, mas a gente não vai ser conivente e viver debaixo do pecado, ou seja, no ambiente do mundo ou perto dele, entendeu? Então, estar no Egito ou perto dele, segundo a proposta de Faraó, mantenha-se aqui, pertinho de mim. Ou seja, o diabo está propondo para a gente, ou você está no meu território, ou você está próximo, porque eu sempre vou te visitar. E você sempre vai me visitar. Então, dentro do meu coração, essa amizade com o mundo, inimizade com Deus, a gente tem que combater isso de forma literal. A gente tem que combater isso de forma literal, porque isso vai afetar drasticamente o desenvolvimento da minha vida cristã no que diz respeito à adoração e todos os outros temas.